Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje é avaliação acadêmica e produtivismo. O nosso convidado é professor da Universidade Federal de Itajubá e doutor em Ciências Cognitivas e da Computação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E falar de um tema da avaliação acadêmica, porque as instituições não se desenvolvem, nem crescem sem avaliação. A avaliação é uma coisa extremamente importante. Por outro lado, a avaliação também adotada na universidade em si e também pelo sistema CAPES e CNPq é algo extremamente importante que já tem uma certa história, foi criado em 1976, mas também, segundo a opinião de muitas pessoas, é o momento de nós renovarmos exatamente as bases e os critérios da avaliação para permitir exatamente que outros centros e outros programas também possam crescer como os primeiros programas que hoje já são consolidados. Pela Constituição de 88, ela consagrou a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. As pessoas, os professores individualmente e as universidades têm dado conta desses três desafios, professor? Eu creio que sim. E faz parte da atividade docente, né, esses três níveis, né, por assim dizer, essas três vertentes, que seriam o ensino, que seria a função precípua realmente, né, do professor, uma vez que ele vai estar formando as novas gerações, a pesquisa, que não pode estar dissociada, né, do ensino, porque faz com que o ensino se aperfeiçoe, né, e também a extensão pelo dever, né, que a universidade tem com a sociedade onde ela se insere, né? Mas isso se cobra do professor individualmente, ele desempenhar as três funções, ou é, digamos, uma contribuição institucional? É uma contribuição institucional. Do professor pode se cobrar, sim, através das avaliações da própria universidade. Quando a universidade avalia os professores, para a progressão dos professores, ela pode incorporar nos seus critérios de avaliação itens referentes ao ensino, itens referentes à pesquisa e itens referentes à extensão. Então, de certa forma, ela incentiva os professores a participarem das três atividades, né? Essas três atividades têm o mesmo peso ou, digamos, na hora da progressão, pode-se, ou em geral, se contempla mais de uma ou uma especificamente dessas funções? Eu creio que isso varia de universidade para universidade. Eu posso falar da minha universidade, claro, que é a Universidade Federal de Itajubá. E nas avaliações que a universidade realiza, né, quando há a progressão dos professores, ela contempla não só o ensino, ela valoriza o ensino, ou seja, o professor pontua ao dar aulas na graduação, na pós-graduação, valoriza a pesquisa, ou seja, os professores também pontuam por artigos publicados, né, pesquisas conduzidas, tá? Pesquisas inclusive com alunos de graduação, né, de iniciação científica, por exemplo, na parte de extensão e, além disso, também a parte administrativa, porque as universidades elas percebem que o professor também tem funções administrativas. É inconcebível a gente pensar, por exemplo, num curso sem haver um coordenador do curso. E a coordenação do curso também exige trabalho, e as universidades contemplam também isso. A aplicação desses critérios depende de cada universidade, de cada departamento, ou ela, digamos, há uma determinação governamental mais rígida para ser exatamente executada pelos vários departamentos, ou não? Eu creio que existe assim, porque isso já modificou algumas vezes, né? Mas existe uma determinação por parte, né, dos órgãos, né, competentes, no caso o MEC, e apenas colocando que deve se contemplar isso, mas sem fechar realmente. Cabe a cada universidade
fazer o seu plano, né, de avaliação, ou seja, como irá avaliar os professores. Ela tem autonomia para fazer isso, sim. Sim. Perfeito. Como os professores têm aceito, trabalhado esse critério de avaliação? É uma coisa pacífica na universidade, a avaliação, ou há muita resistência, professor? Bom, mais uma vez, localmente na minha universidade, não creio que haja qualquer restrição. A avaliação é salutar, é recomendável quando a gente quer evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que ver quais são os nossos erros, né, em que a gente está falhando, e com isso a avaliação é mais que necessária e bem-vinda. Muitos professores têm se queixado que se vive uma síndrome do estresse acadêmico. Isso valeria, então, muito mais para os professores que trabalham na pós-graduação e que são avaliados pela CAPES do que propriamente pelo sistema MEC. Pelo sistema da universidade, sim. Isso eu creio que seja verdade mesmo. Ou seja, a universidade ela contempla todas as facetas do trabalho de um professor, seja ensino, pesquisa e extensão e também administração. Já a CAPES, por exemplo, a CAPES e o CNPq, né, as agências de fomento, elas dão um enfoque muito grande a um dos trabalhos de um professor, que é o seu lado, né, a sua atividade de pesquisa. Sim. E com isso, a gente cria, de certa forma, um monstro, né? Ou seja, dá um grande valor à pesquisa em detrimento, né, de outras atividades tão ou mais importantes, como, por exemplo, o ensino, né, que seria o mais importante, né, da formação das futuras gerações. O pessoal tem se queixado muito do produtivismo. Quando é que o produtivismo chegou no Brasil, professor? Ou essa é uma tendência mundial? Essa é uma tendência mundial. Eu não posso precisar quando chegou ao Brasil. Mas essa é uma tendência mundial em muitos países, né? O Publish or Perish, né? Nos Estados Unidos, né? Publicar ou perecer. Então essa é uma tendência mundial do produtivismo, mas também existe uma crítica forte mundial ao produtivismo. Que nós vamos ver mais na frente, né? Muitos, em função desse produtivismo, têm dito que a universidade deixou de ser uma instituição crítica e está se transformando muito num órgão técnico, quase tecnológico. O senhor comunga com essa crítica, essa observação, professor? Bom, a universidade, em tese, deveria ser o lugar do pensamento livre. Sim. Né? Então, da livre manifestação do pensamento crítico. Mas hoje em dia eu não vejo muito pensamento crítico, inclusive porque há várias manifestações de professores, né? Ou seja, discordando do sistema ou das regras vigentes, né? E isso não tem, por assim dizer, se expandido, certo? Existe uma tendência de manter um estado de coisas do jeito que ela é. E numa universidade isso não é o certo. Ou seja, a universidade é o local onde a gente tem que fomentar o espírito crítico e o livre debate de ideias. Perfeito. É um lugar do dissenso propriamente dito, né? Nós voltamos no segundo bloco, analisando o sistema de avaliação adotado pela CAPES, que esse é um pouco, há mais resistência e um pouco mais estressante. Um momento só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, nós vamos analisar a avaliação adotada pela CAPES. A CAPES criou um sistema de avaliação para mestrados e doutorados e o implantou ainda em 1976. E esse sistema também se estendeu, digamos, para o CNPq e outras agências de pesquisa. Os critérios são os mesmos ou mudaram muito da criação em 76 para hoje, professor? Bom, da época de 76 eu não desconheço quais seriam os critérios, mas eles mudaram ao longo dos anos. Sim. Eles têm sido critérios mais rígidos, né, focados na produtividade, certo? Produzir mais artigos, produzir mais pesquisa, produzir mais artigos de qualidade, sempre em cima da produtividade. E alguns outros aspectos, alguns outros critérios, por exemplo, como
inserção social, né? Então, hoje a CAPES exige, né, para os programas de mais alto nível, 5, 6 e 7, que já tenham inserção social, ou seja, que... E internacional, né? E internacional também. Também, né? Quando nós comparamos o nosso sistema de avaliação para a CAPES com outros sistemas internacionais, o senhor que estudou na Inglaterra, tem alguma semelhança e alguma diferença que seriam importantes pontuar, professor? Olha, no exterior eu vejo uma liberdade maior por parte das universidades. Essa seria a autonomia, né, universitária. É necessário uma avaliação, certo? Mas a avaliação é feita, né, pelas próprias universidades, porque elas querem crescer. Então elas têm que fazer as suas avaliações internas, né? E pode haver mecanismos, né, de verificar se os cursos da universidade, por exemplo, estão indo bem, certo? E isso poderia ser papel da CAPES, do MEC, né, nos cursos de graduação, da CAPES, no curso de pós-graduação. Mas essa avaliação interna, ou seja, a própria agência, né, ela faz uma avaliação e muitas vezes ela proíbe, né, a expansão da própria universidade, na medida em que ela, às vezes, por exemplo, ela não permite que haja um curso de doutorado numa determinada área, certo? Quando há condições para que haja um curso de doutorado naquela área, né? Se eu entendi bem, lá fora a avaliação é feita internamente, com a autonomia da universidade. Aqui nós temos uma avaliação externa que é feita pela própria CAPES. Isso. Aqui nós temos duas avaliações. A interna, feita pela própria universidade. Para a progressão. Para a progressão, do né, que é o certo. E que ela vê, inclusive, ela vislumbra como ela quer crescer e para que lado ela vai crescer, que cursos, novos cursos ela vai abrir, que professores precisa contratar. Então essa é a avaliação, ou seja, para tomar decisões, né, do que fazer. Mas existe também uma avaliação não só da CAPES, como também do CNPq e das agências de fomento, como a FAPEMIG aqui em Minas Gerais. Ou seja, elas avaliam para os professores, né, os pesquisadores, na concessão de financiamentos para os projetos. É só para que o nosso telespectador entenda qual a competência da CAPES e qual a competência do CNPq, por exemplo. A CAPES está voltada para a educação, é um órgão ligado ao MEC. Né? O CNPq é um órgão ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, são dois ministérios separados. O CNPq ele visa o fomento à pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa. E então, bolsas também. E bolsas também, bolsas de pesquisa, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, né? E financiamento de projetos. Já a CAPES ela se volta para o ensino de pós-graduação. Autorização de curso, avaliação de curso. Se bem que ela também tem atividades de fomento, ela também fomenta, por exemplo, viagens internacionais. Formação de professores. Formação de professores, mas ela visa mais, o objetivo da CAPES é a formação de pessoal, ou seja, a formação de futuras gerações. Né? O sistema da CAPES é um sistema único que se aplica a todas as áreas do conhecimento. Ser um sistema único é um sistema adequado ou isso gera muito problema? Professor? Isso gera muito problema mesmo. Porque cada área tem a sua particularidade, né? As suas peculiaridades. Né? Então, a gente querer comparar áreas distintas por um mesmo padrão, por uma mesma métrica, uma mesma medida, isso às vezes leva a situações bastante conflitantes. O que predomina são exatamente as ciências físicas, matemáticas, é isso que predomina na avaliação? Que se impõe, digamos, para as ciências sociais aplicadas, para as humanidades. Sim. Por exemplo, a publicação em veículos como periódicos, né? Isso é bastante comum, né, na área de exatas. Na nossa área de computação nem tanto, porque nós também publicamos bastante em conferências. Então, cada área tem sabe qual é o melhor veículo. Por exemplo, na área de humanas, né, são os livros. Né? Então, não tem muito que... ou seja, o grosso da publicação deles, o grosso da manifestação da pesquisa deles, ou seja, quando eles vão escrever e vão divulgar a pesquisa deles, é através do livro. Mas os livros são menos valorizados do que os artigos científicos publicados em revistas, não é não? Na minha área não são nem valorizados. Não são valorizados.
Isso gera um outro problema, que grande parte dos livros que os nossos estudantes universitários leem e estudam são todos escritos por autores estrangeiros. Nada contra os autores estrangeiros, são livros de qualidade, mas a não valorização do livro do autor nacional significa que nós também, os nossos professores, nunca escreverão livros ou manuais adequados para serem lidos pelos nossos alunos. Sim, Esse é um problema, professor? Sim, se não há uma valorização da atividade de escrever livros, né, certamente isso afeta a vontade, né, ou a disposição de um professor dedicar tempo, e um tempo precioso e muito grande. Ninguém escreve um livro de uma hora para outra, né? O livro exige um grande amadurecimento, né? Normalmente Sim. o professor escreve um livro depois de anos de docência, claro. Porque já tem uma grande vivência. E né? anos de pesquisa. Né? Exatamente. E, então ele vai se dedicar a isso, ele perde tempo para publicar alguma coisa que não tem, como se diz, não vale nada. Não vale nada, não tem peso. Não tem peso. Então ele prefere deixar de lado. Na minha área de computação, isso não é bem verdade, porque ainda existem professores, vários professores de computação que publicam na área de computação em português mesmo, professores da nossa comunidade de computação. Mas esse é o professor universitário, porque o professor universitário que dá aula na graduação, ele termina nessa avaliação interna o livro sendo valorizado. Isso. Mas se ele fosse professor de mestrado ou de doutorado, e se não tiver pontuação para os livros, significa o quê? Que a avaliação dele será negativa e ele pode até vir a ser descredenciado do programa. Sim. Isso ocorre com frequência, professor? Olha, eu não sei precisar, mas a escrita realmente de livros, né, não é valorizada. Mas existem aqueles professores, sempre existem aqueles professores que têm amor à profissão mesmo, né? Ou seja, ser professor é uma vocação, né? É uma vocação. Sim. Então, os professores, por essa vocação, eles muitas vezes fazem atividades que eles veem que são atividades importantes, independentemente do fato de serem valorizadas ou não por um órgão externo acima das universidades. E a sobrevivência, professor? Porque entre a vocação e a sobrevivência, né, são duas dimensões, dois dilemas que de vez em quando nós temos que escolher um pelo outro. Né? É verdade. E se nós tivéssemos exatamente a vocação também sendo valorizada, quer dizer, mais professores estariam escrevendo mais livros. Exatamente. Né? Teríamos mais professores. Se a própria profissão, né, fosse mais valorizada, teríamos mais professores. E isso seria uma forma também de socializar o conhecimento. Mesmo porque o pessoal tem que se queixar muito da qualidade dos artigos, ou a qualidade dos nossos artigos, nesse produtivismo que o senhor já se referiu, continua em alta ou continua em baixa? Não, a qualidade continua em baixa. Nós temos uma grande produção de artigos, realmente, mas a qualidade dos artigos... Quando se tem número, né, obviamente, né, nós não podemos ter para termos esse número, né, não há tempo de maturação das ideias, né, maturação da pesquisa, né. Então isso acaba afetando, ou seja, a gente tem quantidade, mas em termos de qualidade, muitas vezes os trabalhos são duplicados, são trabalhos repetidos, né? Altera-se uma coisinha aqui, já gera um novo artigo, né? Modifica-se mais uma coisinha nesse artigo, já se tem um novo artigo, e assim por diante. Tá? Então é preferível publicar pouco, mas com qualidade, aqueles artigos que realmente, né, afetem, né? De qualquer forma, a imaginação é criadora, né, professor? No terceiro bloco, nós voltamos ainda apontando, digamos, analisando forças e limitações desse sistema de avaliação da CAPES, que também se aplica para o CNPq e para a FAPEMIG. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é avaliação acadêmica e produtivismo. No primeiro bloco, nós situamos a avaliação na universidade, que é responsável pela progressão na carreira do professor. No segundo bloco, analisamos a avaliação adotada pela CAPES, pelo CNPq e também pela FAPEMIG e demais agências de estímulo à pesquisa e à inovação.
nós nos referimos que esse sistema é produtivista. O que tem de errado nesse sistema, professor? Olha, é a maneira como ele é aplicado, né? Na verdade, as universidades e os cursos das universidades e os professores e os pesquisadores, nós poderíamos, para eles, para avaliá-los, né, nós poderíamos utilizar critérios ou métricas produtivistas, né, de produtividade, sem problema, se todos os professores ou todas as universidades tivessem os mesmos recursos. Eu costumo citar um exemplo, né, uma analogia, né, num corredor. Uhum. Se nós tivermos, por exemplo... Um atleta corredor. Isso, um atleta corredor. Por exemplo, o Usain Bolt, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos. E um outro corredor qualquer, certo? Poderia até ser eu. Então, eu corro em pista de atletismo. Então, corro 100 metros, vejo o meu tempo em 100 metros. Como eu devo ser um péssimo corredor, talvez faça, sei lá, 18, 20 segundos, por aí. Ou até mais. E o Usain Bolt, eu boto ele correndo no mar. Correr 100 metros no mar, marco no mar, 100 metros, ele corre com água aqui, na altura do peito. Quanto tempo o Usain Bolt vai levar para correr os 100 metros no mar? Muito mais do que numa pista. Meu tempo. Sim. Então, se eu olho a produtividade do Usain Bolt, nossa, com a minha produtividade, eu sou muito mais produtivo que o Usain Bolt. E como é que se aplica essa analogia na universidade, professor? Conclusão, eu vou chegar. Conclusão. O Usain Bolt parece que é uma pessoa com menos mérito do que eu. Um corredor menos meritório do que eu, quando na verdade é o contrário. O Usain Bolt é o recordista mundial. Se eu fosse correr no mar como ele ganharia de mim. Se ele fosse correr na pista de atletismo como eu, ele ganharia de mim também. Sim. Então, a gente só pode utilizar métricas de produtividade quando os recursos são iguais para os professores e para os cursos. E não é isso que acontece. Então, o que acontece nessas agências? Elas utilizam as métricas de produtividade sem levar em consideração os recursos. Então, se eu sou um professor na minha universidade e eu tenho um aluno de mestrado, porque meu mestrado começou agora, certo? E tem um outro professor numa outra universidade que tenha 8 alunos de mestrado, ou 4 alunos de mestrado e 4 de doutorado, obviamente esse professor vai apresentar uma produtividade muito maior do que a desse professor, que só tem apenas um orientado. Neste caso, que outros critérios nós deveríamos levar em consideração ou a avaliação deveria fazê-lo? A gente poderia transformar... Quando os recursos são diferentes, nós não podemos utilizar a produtividade como critério para medir o mérito. Nunca. Competente, como diz o competente, mérito competente é aquele que produz mais com menos, certo? Sim. Com menos recursos. Se os recursos forem iguais, se todo mundo correr em pista de atletismo, o mais produtivo que chega em primeiro lugar é, na verdade, o mais meritório. Mas se os recursos são diferentes, eu não posso usar uma métrica de produtividade. O que eu teria que fazer? Eu teria que ver a produtividade sempre em relação aos recursos que o pesquisador possui ou que a instituição possui. E não é isso que acontece. Então, todo o sistema é baseado nisso. Mas toda avaliação é um sistema de poder e, como tal, assimétrico, né? E então, entre, digamos, condições iguais, sempre vão achar algum critério privilegiá-lo para dar o desempate. Quem será exatamente que vai receber mais bolsas ou mais recursos para a pesquisa? Como equacionar esse problema, professor? Equacionar é realmente utilizar métricas de competência. Por exemplo, o CNPq. Eu proponho um projeto ao CNPq. Tem um outro pesquisador que propõe um outro projeto para o CNPq. O meu projeto ele ganha mérito. Na avaliação de seu projeto teve mérito reconhecido. Significa o quê? Significa que foi feito por um pesquisador que tem competência. Claro. Um pesquisador competente pode escrever um projeto ruim como um projeto bom. Perfeito. Mas um pesquisador incompetente não vai conseguir escrever um projeto bom. Então, se o projeto é bom, então indica que o professor, como se diz, ou o pesquisador tem mérito para ganhar esse projeto, para ganhar o financiamento do seu projeto. Só que se ele trabalha numa universidade pequena, ele não tem a publicação no mesmo nível que um professor de uma universidade grande.
Conclusão, eles olham a produtividade, quanto você produziu? Produziu tantos artigos, e esse professor produziu tantos artigos, muito menos. Então, o projeto é dado para ele, ou seja, o financiamento é dado para esse. Tem mérito, mas não leva, professor? Tem mérito, mas não leva. E isso é difícil combater porque, como se diz, criou-se uma oligarquia, por exemplo, no CNPq, os conselhos, os comitês assessores, eles são compostos por pesquisadores 1. Sim. E só pesquisador 1 pode ser membro do comitê assessor. E só eles podem votar para membros do comitê assessor. Outro aspecto é que, digamos, a avaliação é dominada pelas grandes universidades públicas, estaduais e privadas. Não é isso? E fica difícil quebrar. Fica difícil quebrar. O sistema, porque, como se diz, em qualquer oligarquia, se a gente lançar um olhar na história da humanidade, as oligarquias elas não visam o bem comum, elas visam permanecer no poder. Né? Então temos uma oligarquia científica e tecnológica não baseada no mérito, porque os membros, né, que são indicados, né, para os comitês assessores, eles são indicados pela produtividade, são aqueles pesquisadores 1, ou seja, bolsas de produtividade em pesquisa. Como o nome diz, bolsas de produtividade em pesquisa, indica a produtividade, não a competência. Pode até ser competentes, né, mas estão indo lá apenas pela produtividade. Ok, professor, queria agradecer muito sua participação aqui no nosso programa, pelos seus esclarecimentos. E também pela reflexão, que é tão importante ter um sistema de avaliação, mas esse sistema de avaliação ele tem que contemplar a todos e ser efetivamente mais justo, contemplar a qualidade, não só a produtividade. E a você, telespectador e assinante que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e pelo seu prestígio. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje é avaliação acadêmica e produtivismo. O nosso convidado é professor da Universidade Federal de Itajubá e doutor em Ciências Cognitivas e da Computação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E falar de um tema da avaliação acadêmica é porque as instituições não se desenvolvem nem crescem sem avaliação. A avaliação é uma coisa extremamente importante. Por outro lado, a avaliação também adotada na universidade em si e também pelo sistema CAPES e CNPq é algo extremamente importante que já tem uma certa história, foi criado em 1976, mas também, segundo a opinião de muitas pessoas, é o momento de nós renovarmos exatamente as bases e os critérios da avaliação para permitir exatamente que outros centros e outros programas também possam crescer como os primeiros programas que hoje já são consolidados. Pela Constituição de 88, ela consagrou a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. As pessoas, os professores individualmente e as universidades têm dado conta desses três desafios, professor? Eu creio que sim. E faz parte da atividade docente, né, esses três níveis, né, por assim dizer, essas três vertentes, que seriam o ensino, que seria a função precípua realmente, né, do professor, uma vez que ele vai estar formando as novas gerações, a pesquisa, que não pode estar dissociada, né, do ensino, porque faz com que o ensino se aperfeiçoe, né? E também a extensão pelo dever, né, que a universidade tem com a sociedade onde ela se insere. Né? Mas isso se cobra do professor individualmente, ele desempenhar as três funções, ou é, digamos, uma contribuição institucional?
é uma contribuição institucional do professor, pode se cobrar sim, através das avaliações da própria universidade. Quando a universidade avalia os professores, para a progressão dos professores, ela pode incorporar nos seus critérios de avaliação itens referentes ao ensino, itens referentes à pesquisa e itens referentes à extensão. Então, de certa forma, ela incentiva os professores a participarem das três atividades, né? Essas três atividades têm o mesmo peso ou, digamos, na hora da progressão, pode-se, ou em geral, se contempla mais de uma ou uma especificamente dessas funções? Eu creio que isso varia de universidade para universidade. Eu posso falar da minha universidade, que é a Universidade Federal de Itajubá. E nas avaliações que a universidade realiza, né, quando há a progressão dos professores, ela contempla não só o ensino, ela valoriza o ensino, ou seja, o professor pontua ao dar aulas na graduação, na pós-graduação, valoriza a pesquisa, ou seja, os professores também pontuam por artigos publicados, né, pesquisas conduzidas, tá? Ou seja, pesquisas inclusive com alunos de graduação, né, de iniciação científica, por exemplo, na parte de extensão e, além disso, também a parte administrativa, porque as universidades elas percebem que o professor também tem funções administrativas. É inconcebível a gente pensar, por exemplo, num curso sem haver um coordenador do curso. E a coordenação do curso também exige trabalho, e as universidades contemplam também isso. A aplicação desses critérios depende de cada universidade, de cada departamento, ou ela, digamos, há uma determinação governamental mais rígida para ser exatamente executada pelos vários departamentos, ou não? Eu creio que existe assim, porque isso já modificou algumas vezes, né? Mas existe uma determinação por parte, né, dos órgãos, né, competentes, no caso o MEC, e apenas colocando que deve se contemplar isso, mas sem fechar realmente. Cabe a cada universidade fazer o seu plano, né, de avaliação, ou seja, como irá avaliar os professores. Ela tem autonomia para fazer isso, sim. Sim. Perfeito. Como os professores têm aceito, trabalhado esse critério de avaliação? É uma coisa pacífica na universidade, a avaliação, ou há muita resistência, professor? Bom, mais uma vez, localmente na minha universidade, não creio que haja qualquer restrição. A avaliação é salutar, é recomendável. Sim. Quando a gente quer evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que ver quais são os nossos erros, né, em que a gente está falhando, e com isso a avaliação é mais que necessária e bem-vinda. Muitos professores têm se queixado que se vive uma síndrome do estresse acadêmico. Isso valeria, então, muito mais para os professores que trabalham na pós-graduação e que são avaliados pela CAPES do que propriamente pelo sistema MEC? Pelo sistema da universidade, sim. Isso eu creio que seja verdade mesmo. Ou seja, a universidade ela contempla todas as facetas do trabalho de um professor, ou seja, ensino, pesquisa, extensão e também administração. Já a CAPES, por exemplo, a CAPES e o CNPq, né, as agências de fomento, elas dão um enfoque muito grande a um dos trabalhos de um professor, que é o seu lado, né, a sua atividade de pesquisa. Sim. E com isso, a gente cria, de certa forma, um monstro, né? Ou seja, dá um grande valor à pesquisa em detrimento, né, de outras atividades tão ou mais importantes, como, por exemplo, o ensino, né, que seria o mais importante, né, da formação das futuras gerações. O pessoal tem se queixado muito do produtivismo. Quando é que o produtivismo chegou no Brasil, professor? Ou essa é uma tendência mundial? Essa é uma tendência mundial. Eu não posso precisar quando chegou ao Brasil. Mas essa é uma tendência mundial em muitos países, né? O Publish or Perish, né? Nos Estados Unidos, né? Publicar ou perecer. Então, essa é uma tendência mundial do produtivismo, mas também existe uma crítica forte mundial ao produtivismo. Que nós vamos ver mais na frente, né?
Muitos, em função desse produtivismo, têm dito que a universidade deixou de ser uma instituição crítica e está se transformando muito num órgão técnico, quase tecnológico. O senhor comunga com essa crítica, essa observação, professor? Bom, a universidade, em tese, deveria ser o lugar do pensamento livre. Sim. Né? Então, da livre manifestação do pensamento crítico. Mas hoje em dia eu não vejo muito pensamento crítico, inclusive porque há várias manifestações de professores, né? Ou seja, discordando do sistema ou das regras vigentes, né? E isso não tem, por assim dizer, se expandido. Certo? Existe uma tendência de manter um estado de coisas do jeito que ela é. E numa universidade isso não é o certo. Ou seja, a universidade é o local onde a gente tem que fomentar o espírito crítico e o livre debate de ideias. Perfeito. É um lugar do dissenso, propriamente dito. Né? Nós voltamos no segundo bloco, analisando o sistema de avaliação adotado pela CAPES, que esse é um pouco, há mais resistência e um pouco mais estressante. Um momento só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.